Aqui no estúdio hoje, às 11h48, a advogada trabalhista Kelly Rebeschini, é isso? Isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Kelly, o que mudou aí? Nós estamos em plena pandemia e você estava me falando ali fora no ar que toda semana tem uma mudança na lei trabalhista. Então, é isso? Desde que foi decretado, né, o estado de calamidade pública que a gente fala aqui no Brasil, que vai desde o dia 20 de março, se eu não me engano, de 2020 até final do ano, várias MPs foram confeccionadas justamente para segurar como que eu posso dizer, esse impacto da pandemia em relação aos contratos de trabalho. Então, assim, praticamente em 2 meses a gente tinha uma MP um dia sim e um dia não relacionado às questões trabalhistas. Então, assim, foi uma chuva de informações, principalmente para o empresário, para tentar segurar um pouco esse funcionário dentro da empresa. Isso não cria um queijão suíço, onde o empresário começa a transitar e começar a achar buraquinho para se beneficiar, mandar o pessoal embora de maneira irregular? Isso não cria esse ambiente? Então, as MPs, na verdade, elas vieram... Não estou falando que essa é uma prática do empresariado brasileiro, mas às vezes... Há uma brecha. Há uma brecha, né? Então, as MPs vieram justamente nesse sentido, né? Para trazer essas informações para os empresários, para falar assim, olha, tem como manter um funcionário dentro da empresa sem precisar de primeira mão de demiti-lo. Seja dando férias coletivas, férias individuais, ou até mesmo antecipar feriado, suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada proporcional ao salário. Então, foi algumas informações que a própria MP trouxe para essa informação para o empresário poder segurar, manter esse empregado dentro da empresa para que ele não sofresse uma demissão de próprio plano. E como é que está o cenário hoje? Então, o cenário, embora existem várias alternativas para manter esse empregado dentro da empresa, o que aconteceu é que alguns dos empresários optaram por realmente essa demissão em massa, né? Porque a gente está num momento que tanto o empresário ele não consegue manter esse funcionário dentro da empresa, seja por N fatores, e a própria empresa acha que não é necessário mais manter esse funcionário dentro desse período, que a gente não sabe que o momento que vai terminar, o momento que vai ser estabilizado. Então, assim, o cenário hoje é de uma possível demissão em massa, mas existem outras alternativas, principalmente através da MP 936, né? A 936 ela veio justamente para trazer esse respiro do empregador relacionado a esse contrato de trabalho. Ou seja, o governo arca com alguma parte desse contrato de trabalho, enquanto esse funcionário ou fica em casa através da suspensão ou é reduzida a sua jornada proporcional ao salário. Bom, esse é o tema do meu artigo dessa semana, onde eu falo sobre estou desempregado e agora, né? Onde eu trato dessa questão das demissões em massa, que na minha opinião não é uma atitude inteligente. Por quê? Porque você perde uma massa de trabalho importante, que você já investiu para capacitá-la e você dispensa simplesmente. E depois, quando digamos que a pandemia acabe dentro de 1, 2, 3 meses, você vai buscar esse profissional novamente, ele poderá estar empregado, porque ele é já capacitado, então ele pode estar, inclusive, realocado na concorrência, realocado na concorrência, e você vai ter que gastar novamente para treinar e capacitar novos profissionais. Isso é um ciclo. Um ciclo nada inteligente, né? Sim, mas quando o empresário ele pergunta às vezes para o advogado, olha, qual que é a melhor opção, né? Qual que é o menor impacto para mim como empresário? É fato que a MP 936 é o que acontece mais em qualquer empresa que não queira fazer a demissão em massa, né? Ou seja, esse empresário tem o intuito o poder de suspender esse contrato, deixando o empregado dentro de casa, no período aí máximo de 60 dias, e esse empregado vai poder estar recebendo o benefício, né, que o governo trouxe para a manutenção desse emprego, desse funcionário dentro da empresa. Então, assim, é uma oportunidade que ele possa fazer isso para que não tenha demissão desse funcionário que tem esse tipo de qualificação dentro da empresa. Então, também é uma opção. Que tipo de informação hoje o empregado precisa prestar atenção na hora de um desligamento, na hora de uma rescisão contratual? Então, como a gente está vivendo um tempo de pandemia, né, há várias discussões, principalmente de doutrinadores, juízes trabalhistas, dizendo se existe ou não uma demissão por alegação de força maior. É claro que a gente está vivendo hoje uma pandemia que poderia ser considerado como força maior, sim. Só que a própria lei trabalhista ela diz que só pode haver esse tipo de, como que eu posso dizer, divisão de pagamentos com a empresa em relação ao governo, se houvesse algum, vamos supor, fechamento dessa empresa. Aí poderia ser diminuído o impacto da rescisão contratual dentro da empresa. Mas, se porventura esse próprio empresário não querer fazer essa demissão em massa, ele tem outras opções. O benefício emergencial, que a gente tem ouvido falar muito dentro da seara trabalhista, ele veio justamente para segurar esse funcionário dentro da empresa, até que se
adeque tudo isso relacionado à pandemia. O empregador que suspender as atividades, né, fechar a empresa durante a pandemia, durante esse período, ele pode descontar no salário do trabalhador? Não, nesse sentido não. O próprio governo ele já autorizou que haja a suspensão desse contrato. No entanto, o próprio empregado ele precisa concordar com essa suspensão, ou seja, eu proponho a suspensão para você antes da demissão, esse empresário vai lá, concorda, esse através do próprio empregado, o empregador através do site do próprio MTE, que é do Ministério da Economia, faz essa informação no site para suspensão. Aí quando é a suspensão, o próprio governo assume essa parcela, que no caso, se a empresa faturar até 4.800.000, ele arca com 100% dessa parcela, que seria caso seguro-desemprego, e se porventura for superior a 4,800 mil reais, aí nesse caso sim, ele vai arcar somente com 70%, que é o governo. Kel, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou chamar o nosso jornalista, o Caio Dias, está lá no centro da cidade, vai falar agora sobre o transporte coletivo. Olá, Caio, tudo bem? E você daqui a pouquinho, por favor, com a dica de ouro para as pessoas que estão acompanhando o programa. 11h54, Caio, como é que está o transporte? Está do jeito que eu falei? Super lotado? Não está? Como é que está a situação por aí? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, está lotado, mas pelo horário ainda está tranquilo os ônibus. Nas estações aqui, a gente passou pela estação Alencastre e também pela estação da Bispo, tem uma movimentação normal pelo horário, mas não está aquela lotação. Mas nos ônibus, Luiz, a gente consegue ver em determinadas linhas que tem pessoas que tá com 50%, um pouco a mais das lotações, Luiz. Horário de pico, né? No horário de pico de manhãzinha e no final da tarde, né? Isso, exatamente. Tecnicamente, meio-dia não é horário de pico, então, mas 6 de manhã e a partir das 6 horas da tarde também já começa a ser horário de pico. Eu vou dar uma afastada aqui para poder mostrar que tá tranquilo. Os ônibus estão passando no horário, pelo que eu dei uma olhada aqui na estação Ipiranga. Então, Luiz, tá tranquilo, porém, a gente tem um cuidado aí das pessoas para que elas usem, claro, as máscaras, se higienizem, que também aqui no centro tem os pontos de higienização, Luiz. Isso é importante, isso é de extrema importância para poder conscientizar do coronavírus. Como é que está a temperatura aí nesse momento? Tá fresco, tá bem friozinho, tá por volta dos 27 graus aqui, Luiz. É por isso que está esse movimento fraquinho aí. A gente não pode... O cuiabano não pode nem ver notícia de frio. Quem dirá sentir frio, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem de algum ônibus passando aí, Caio. Será que dá tempo? Bom, deixa eu dar uma... Vamos ver se vem algum para a gente mostrar como é que está dentro. Agora está difícil. Então... Né? Agora tá meio difícil, não vem ônibus nem do lado nem do outro. Eu vi virando ali para a prainha ali, 2, mas indo para lá para Getúlio Vargas. Mas aí nesse momento é mas complicado, onde a gente está aqui... Mas, Caio, obrigado pelas informações, sucesso aí e não traz mais frio para nós aqui não, viu, que já está demais. Traz esse sol aí, esse sol aí já está animando. Obrigado, viu? Não, pode deixar, Luiz. Obrigado, até a próxima. Estou aqui com a Kelly Rebeschini, que é advogada, e agora vai dar a dica de ouro para quem não quer tomar prejuízo nesse momento. Perdeu o emprego, depois não conseguir retomar... Essa questão parece que você pode pedir para adicionar na carteira, demitido por conta do coronavírus, é verdade isso? Não. Não? Não pode ser colocado. Na questão nenhuma anotação? Não, nenhuma anotação. Isso daí poderia gerar até uma indenização. É mesmo? Isso, No caso da própria CTPS... Então isso é fake news? Ele só pode ser informado só através da demissão. Nem por justa causa, que seria o maior ápice, né, da demissão de um funcionário, pode ser informado. Então, não pode haver. Porque eu ouvi falar que, por conta da pandemia, poderia fazer uma indicação ali, demitido por conta da pandemia. Não, isso poderia ser apontado possivelmente, creio eu que também não haveria prejuízo no TRCT, que é no termo de rescisão contratual. Mas na CTPS não, só pode haver admissão e demissão. Não pode ter qualquer informação por que foi demitido aquele funcionário naquele período. Você vê como o fake news ele surge e ele se dissemina, né? Sim, Porque eu estava crente que o negócio era verdade. Não pode ser colocado. Porque seria uma segurança, né? Não no sentido de que aquilo seria correto ou não, porque eu poderia muito bem colocar que é por Covid e não ser por Covid. O fato é esse. Então, por isso que não pode nenhuma conduta abonadora nem desabonadora na CTPS. Mas aí o cara foi recém-contratado, vai ser mandado embora. Isso pesa na hora de uma
futura contratação, né? Hoje em dia, já pesou anteriormente, há uns 10 anos atrás se pesava. Só que hoje, como a pessoa, a própria empregador, ele quer uma empresa, um funcionário que tenha um certo tipo de técnica, ele provavelmente ele não vai levar isso em consideração, porque a questão da demissão sem justa causa só aparece na carta de indicação. Tem um canal de denúncias online para os trabalhadores? Então, nós temos o site do Ministério do Trabalho e Economia, que a gente fala que hoje é o Ministério da Economia, no qual o empregador ele vai informar essa suspensão e essa redução da jornada proporcional ao salário lá nesse site. Então, lá ele vai informar, vai saber quanto que esse funcionário vai receber de parcela do benefício emergencial, e ele indicando tudo isso lá, o próprio funcionário vai receber a partir daquele momento a indicação da conta, o valor desse benefício na conta. Kelly Rebeschini, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradeço a todos. Já vamos marcar um retorno, porque você viu que eu estou desatualizadíssimo, né? A gente atualiza. Cheio de fake news na cabeça e desatualizado. Por isso que as entrevistas são importantes. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos encerrar o programa de hoje rasgando o céu com o Jonathan e a